torcedor tricolor, este é o canal São Paulo Futebol Clube Notícias. Agora eu deixo vocês com as repercussões do roubo, não dá para chamar de outra coisa, do assalto que o tricolor sofreu no Chiqueirão ontem diante das Pebas. Só assim para o freguês nos eliminar em mata-mata, desse jeito tão sujo e roubado. Foi tão sujo e roubado que até a mídia que nos odeia tá descascando a arbitragem e dizendo, a própria mídia diz que é um dos maiores roubos da história o VAR não ter anulado esse pênalti. Fique com os vídeos e com as análises da mídia. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família São Paulo Futebol Clube Notícias e tamo junto. Tal do apito nervoso. Arnaldo, suas palavras iniciais aí, com arbitragem ou sem, sobre Palmeiras 1 pela sexta vez na final, São Paulo 0. Muito bom dia. A palavra inicial é bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. O que a gente está vendo aí não precisa nem passar mais vezes, né? Acho que teve uma questão em relação a esse lance inédita no futebol brasileiro, que é tão polêmico em relação à arbitragem. Uma unanimidade no questionamento da penalidade que definiu o confronto e a passagem do Palmeiras para a final. Foi uma aberração que aconteceu. É até uma situação que a gente fica tentando entender a motivação do árbitro nesse tipo de lance, né? A ênfase, como o Danilo falou, em dar a penalidade mesmo mal colocado e não recorrer a uma imagem diante de tanta reação do adversário. A reação do campo, ela muitas vezes indica dos jogadores que o árbitro acertou ou não, e foi o caso, né? Ele errou clamorosamente. É claro que apitar num terreno como o Allianz, nessas características de semifinal do Paulista, né? Assim como é difícil apitar na Arena Itaquera, na Neoquímica Arena, para o árbitro é muito complicado, tem uma torcida só e tudo mais. Normalmente o árbitro tende a ser um pouco mais caseiro, eu acho que isso é normal, né? E acho que a arbitragem dele foi um pouco caseira no sentido do critério. O Palmeiras abusou das faltas, bateu mais que o Novo Horizontino, fez um jogo diferente, um jogo pragmático, físico. Tem até coisas interessantes nesse novo time do Palmeiras surgindo, sobretudo em relação à vitalidade. Teve a questão do Oscar, a surpresa tática que o Danilo destacou, da ideia do Zubeldia de início. Seria um jogo parelho, como previsto, tal, não fosse o árbitro ter definido o jogo num pênalti inexistente, né? Ele definiu a partida. Acho que a federação ainda tentou de forma bizonha no segundo tempo, ela que coordena as imagens das transmissões de todas as emissoras, inclusive aqui do Wallplay, colocando aos 20 do segundo tempo uma tal de lance checado, como se o VAR tivesse checado numa câmera, talvez a câmera mais propícia ao pênalti. Mesmo assim, fica evidente que o Vitor Roque se atira como se estivesse numa piscina. E agora eu acho que essa situação se transporta para frente em dois aspectos. A situação da interferência da arbitragem no campeonato. Ela mancha o campeonato, né? Ela define um finalista e ela vai incrementar a situação nos bastidores entre Corinthians e Palmeiras nas decisões a partir do próximo final de semana, aí mesmo no Allianz Parque, né? Quem vai apitar esses jogos, né? O Flávio de Souza, por exemplo, era um dos candidatos a apitar a final pela experiência, pelo currículo, por estar apitando Libertadores e tal. Certamente ele não estará, né? E a outra situação, o outro desfecho dessa bizarrice que aconteceu no Allianz Parque é a questão da postura da direção do São Paulo em relação a suas relações exteriores, né? Como a direção do São Paulo se comporta normalmente com as entidades, com a questão do calendário, com a questão da arbitragem, com a questão de tudo, uma passividade incrível. Eu costumo dizer que o Casares, presidente do São Paulo, é a antítese da Leila. A Leila é uma presidente de personalidade, de confronto,
de conflito, de defesa incondicional da instituição, e o Casares é um presidente de composição, né? Numa batalha esportiva que ela vai muito além do campo, o comando do Casares tem se mostrado péssimo. O São Paulo é um time que não tem, evidentemente, nenhuma regalia, nem em termos de calendário, nem em termos de escala, nem em termos de dia de jogo, não tem regalia para nada. E eu me surpreendo até de forma assim, irônica com a manifestação dele, Casares, e do diretor de futebol Belmonte pós a partida de ontem, em que eles pedem o áudio do VAR, né, do Flávio Guarizo, para entender essa bizarrice que a gente está vendo aí. Eu lembro que a última vez que o São Paulo teve acesso ao áudio do VAR foi, não sei se vocês lembram, no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no Maracanã, em que foi caracterizado um erro de direito, né? Que o árbitro ele ignora o VAR, mesmo com o VAR apontando a mão na bola do Thiago Silva antes, e a direção do São Paulo fez ali um protestinho, ninguém levou em consideração e ficou por isso mesmo, né? O São Paulo é um time que tem um comando frágil, e não é o comando técnico e nem o comando dos jogadores, é o comando institucional. Fora isso, a federação está rindo à toa, porque foi a final que ela tanto esperava entre Palmeiras e Corinthians, e a partir de domingo só vai se falar disso, mas no dia seguinte a gente tem que falar que o Palmeiras só está na final por conta de um pênalti inventado pelo senhor Flávio de Souza. Porque o paulista é o paulistinha? Atenção, aumenta o volume aí na sua casa, porque agora, antes de qualquer análise ou discussão, vamos mostrar o áudio da comunicação entre Flávio Rodrigues de Souza, árbitro central, principal da partida, e o Rodrigo Guarizo do Amaral, que estava no VAR. Vamos acompanhar o que eles definiram no lance capital do jogo. O minuto final é seu, arma comigo, tá bom? Ok. Até os 40, depois eu faço. Tô de olho. Pressão! Atenção. Pode impedimento. Pênalti. Tá. Marcou pênalti, Marcou tá? pênalti. Ok. Volta Pênalti, aqui. tá? Tem um possível Volta. impedimento, tá? Tá, o perfeito. Guarizo? Calma primeiro. Segue. Ele perde o time da bola, ele faz o toque lateral. Jogador aí. Veja aqui pra mim se tem o contato do pé dele ou não. Aí, vai devagar. Bola passa. Passa. O zagueiro Aí, bota ok. a perna na Vê a frente. invertida pra mim, que vai ver. Isso. Aí, devagar, não tem importância. 25%. Ok. Checa pra mim. Ele perde a bola. O jogador dá um tapa, vai correr, ele põe na perna. Posso colocar a grua esquerda? Bota a outra que eu preciso ver essa perna realmente esquerda. Não. Vai, volta. Aí essa perna esquerda, ele coloca assim, ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário. Aquela uma mesmo. Isso. Aí esse é o momento também. Pega de frente, que essa aqui tá a perna. Pega novamente de... Tá. A dois. Ok, isso aí. Aí para pra mim. Volta um pouco. Aí esse é o momento do calço, ó. Ok? Perna de esquerda com a perna de esquerda também. Esse é o contato, ok? Então o pênalti tá confirmado. O pênalti tá confirmado. Agora vamos checar o APP. Isso. Volta, isso. Já tá confirmado, que é claro. Aí, Pode ser? perfeito, é um calço. Perna esquerda na perna esquerda. Limpo. Aqui, quinto. Aí é um recuo. Segue. Confirmado o pênalti, tá? Vai devagar. Aí é o goleiro, toca equivocado. Volta, segue. Ok, aí tem o pé, tem o jogador aqui, mas não tem interferência do jogador. Ok. Pênalti antes. Tá confirmado. APP checado também, limpo, tá? Vocês perderam a bola, ainda quer que a gente tá bom. Ô, Luciano! Luciano! Por favor, Luciano! Tudo checado, penal, confirmado. Cartão de graça. Pega! Pênalti confirmado! Pega! Porque não precisa, eu já vi no campo. Vamos aos fatos. Árbitro de campo marca o pênalti. VAR checa o pênalti e confirma a penalidade. E aí avisa que não teve posição de impedimento na origem da jogada, no início do lance. Então, marcação de pênalti validada e corroborada pelo VAR. A arbitragem de vídeo e a arbitragem de campo estavam de acordo. Muita gente perguntou por que o VAR não chamou o juiz, porque o VAR considerou pênalti, checou e disse que foi pênalti. Agora, vamos às nossas opiniões e avaliações aqui. Para você, Ronaldo, esse lance, depois de acompanhar o áudio
da comunicação dos árbitros. Para você, foi pênalti ou não? O Arboleda comete essa penalidade no Vitor Roque? De forma alguma. O Vitor Roque, ele procura o contato, ele que abre a perna, ainda bate na perna do Arboleda. Agora, ontem eu tinha uma definição que não foi pênalti. Hoje eu tenho uma definição da incompetência coletiva. Isso é uma incompetência coletiva do VAR, do juiz, de todo mundo, porque a vontade de dar o pênalti. Primeiro do juiz, a incompetência do juiz, que eu pude ver ontem, né, tranquilo, que ele está distante. E geralmente quando o cara está distante do lance, o que ele faz? Deixa a jogada correr, depois ele vai no VAR, o VAR chama, olha, tem um contato dentro da área, vem ver. Ele já apita de longe. A incompetência do juiz, ela foi marcante ontem. E hoje, a incompetência coletiva de ver o toque, de ver a forma que teve esse contato dentro da área. Que o próprio Arboleda, ele poderia brigar muito mais pelo pênalti. Ele falou, não, os caras vão ver lá, vão ver que meu pé tá aqui, eu tirei o pé, ele bate no meu pé e cai. Não, ele já tá com o pé já no chão há muito tempo, bem antes do Vitor Roque se aproximar. Quem procura esse contato e se projeta pra cima do Arboleda é o Vitor Roque. Agora, eles mostram alguns lances que me pareceram muito próximos. Até não era o melhor ângulo pro VAR avaliar, e eles avaliaram por ângulos, na minha opinião, que não deixavam essa conclusão tão específica e tão clara. Mas tem um detalhe, como é uma saída de bola errada do São Paulo, o árbitro já achou que a bola ia ser lançada. Então ele se projeta para dar sequência na jogada. Foi essa a sensação que eu tive. Por isso que ele tá tão distante. Só que daí quando ele vê que acontece o lance ali, que tem essa saída errada do São Paulo, e ele vai observar, ele observa de longe e marca a penalidade de longe, sabendo que o VAR vai revisar e tudo certo. Como ele marca de longe, porque já estava se preparando para o próximo lance e o São Paulo erra essa saída de bola, ele espera pelo VAR. E o VAR confirma e diz que foi pênalti. Eu não marcaria mais nunca. Na hora do jogo, olha que eu converso com várias pessoas, o nosso grupo também do programa, geralmente um concorda, o outro discorda, mas foi unânime que não foi pênalti. E vendo, revendo, ouvindo também os áudios do VAR e da comunicação com o árbitro, não marcaria essa penalidade de jeito nenhum.